Olá, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início à correção do nosso questionário. Lição O Homem, que vocês fizeram. Quem não fez, corre atrás, faz. Não fique para trás, viu? Lembrando aí, tem uns e outros aí que estão ficando para trás. Não pode, não dá mole. Mas louva a Deus porque tem bastante gente aí que está caminhando certinho, está conseguindo acompanhar. Eu tenho tido algum retorno e estou muito feliz. Pai, obrigado por mais uma oportunidade, Espírito Santo, de estarmos aqui em mais uma aula para aprendermos agora com correção do questionário, tirarmos dúvidas. Que Tu continue conosco como sempre esteve, nos ajudando, orientando, Senhor, e nos ensinando a caminhar, a conhecer o nosso Pai. Nós chamamos, te convidamos, fique conosco em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Sem mais delongas, primeira pergunta: quais as teorias que você conhece que tentam explicar a origem do homem? Coloquei que evolui do macaco. Cadê? Pega aí o... Eu coloquei que o homem evolui do macaco. Essa é uma das mais conhecidas, né? Quem mais botou alguma diferente? É bem por aí, evolucionista, que é de Darwin. A partir de um ancestral comum. Muito bom. A minha também, ela tem duas linhas. Ah, é? Porque é a mesma coisa que a minha mãe. Ah, é? Eu já vi Bom. falar de uma teoria de ET também. É, que veio dos extraterrestres, muitas teorias, né? Mas nós ficamos com o que a palavra de Deus nos ensina, né? Porque nós já estudamos e já vimos que a palavra de Deus, ela é a verdade, ela não é uma das verdades, ela é a verdade. E a palavra de Deus diz que nós viemos do próprio Deus, que formou o barro, que soprou nas narinas do homem, depois da sua costela do homem, tirou a mulher, não é verdade? Essa é a forma que a gente acredita que Deus criou os seres humanos, o homem e a mulher. Tudo bem. Pastor, eu achei uma que é de criacionismo, que sustenta que os seres vivos foram criados por um ou mais entes inteligentes. Então criacionismo seria ser criado por Deus ou não? Isso, por um ser inteligente, criacionismo. Mas porque ela diz que é um ou mais seres inteligentes. Então pode então ser ela define, mas não tão bem, né? Porque criacionismo é isso, fomos criados, né? Não é evolucionismo, evoluímos do nada, de células que foram se evoluindo ao longo dos milhares de anos, que virou algum ser que vai, daqui a pouco vira um animal, vira um primata, um macaco e hoje é o ser humano, né? Mas normalmente a teoria do criacionismo é a teoria cristã mesmo. É. Talvez aí o que seja escrito Essa expressão aí que... É porque o Deus, eles são três deuses. É um Deus, mas três pessoas, entende? É. Então talvez seja por isso que eles tenham colocado É, dessa forma. ficou estranha essa definição. Mas a teoria do criacionismo ela é teoria cristã. É isso aí. 2. Por que por favor, hein? Quem for responder, pega o microfone para o povo todo poder ouvi-los. Por que dizemos que o homem não é produto da evolução? porque o homem é criação direta de Deus. Muito bom. Eu botei isso aí também, porque Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. Muito bem. Porque, de acordo com Gênesis 1 e 2, o homem é a criação direta de Deus. Muito bom, isso aí. E algo interessante também colocar é que as espécies não mudam. Porque quando Deus criou lá em Gênesis, vai dizer assim, né? Fez cada um conforme a sua espécie. Os animais conforme a espécie dela, as aves conforme a espécie dele. Então, a evolução é mudança de espécie, né? É uma célula que vira um ser estranho, que vira um babuíno, que vira um macaco, que vira um primado, que vira um homem. Então, vai uma transição de espécie. E a Bíblia é enfática em dizer que Deus criou cada um conforme a sua espécie. Muito bem. Estão indo bem, hein? Acho que todo mundo vai tirar 10 aí. De que maneira você crê que Deus criou o homem? Que forma ele criou o homem? De que maneira? Essa gerou dúvida. Ah, mas estava bem escrito na apostila. Essa daí era aquela que estava na apostila. Eu botei que a criação do homem foi algo que
foi algo surpreendente, né? Como a forma que Deus nos fez, tomando o pó da terra e formando com zelo, ele soprou sobre nossas narinas o fôlego de vida. Muito bom. Quem respondeu algo diferente? Eu coloquei o versículo, né? Que é o Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente. Muito bom. É isso mesmo. É porque na apostila estava assim, ó, de uma maneira direta, imediata e independente. Mas essa resposta também está correta, tá? Número 4. Por que o homem é chamado de a coroa da criação de Deus? Porque o homem domina sobre toda a criação. Somente o homem recebeu o fôlego de vida de Deus. Com isso, o homem ficou na posição de destaque. Muito bom. E aí, Carol? Eu coloquei porque ele é superior às demais criaturas, pois nenhum outro ser ou animal se diz que Deus tenha soprado pessoalmente em suas narinas o fôlego de vida, como fez com o homem. Muito bom. E aí? Fala aí, Lia. Fala aí a sua. Eu coloquei porque o homem é superior a todas as criaturas. Muito bom. É isso. Tem outras coisas também, mas é isso. Ele foi o último a ser criado. O homem, toda a criação, Deus criou com o poder da sua palavra. E haja luz e houve luz. E haja separação entre os firmamentos e houve separação. E haja os animais terrestres e houve. E na hora do homem, não foi uma ordem direta, só do poder da sua fala. Foi um toque. Ele preparou do barro, fez e soprou da sua narina. Então, muito mais íntimo, né? Você percebe pela forma que Deus criou o homem que ele é mais especial do que todas as outras coisas que foram criadas. Tá bom? Muito bem, vamos avançar. Fale sobre a constituição do homem. Ele possui uma parte física com a qual se relaciona com todo o universo físico, o seu corpo, e possui também uma parte espiritual com a qual se relaciona com todo o universo espiritual, o seu espírito. Muito bom. E eu coloquei um pouquinho mais do que o dela. O homem é constituído pelo corpo, a parte física com a qual se relaciona com todo o universo físico. O espírito, parte com a qual se relaciona com todo o universo espiritual. E a alma, centro integrador da personalidade humana. Nela se encontram os sentimentos, emoções e desejos. Muito bom. Completona também. E aí, Lu? Foi nessa linha mesmo? Eu botei nessa linha e eu botei aquela parte que Você diz que ele botou a não mais. pode ser dividido. Ele não pode ser só físico, só espírito ou só alma. Muito bom. Porque para ser homem tem que ser os três juntos. Corpo, homem, né? Corpo, alma e espírito. Muito boa, viu, meninas? Gostei muito aí. Cada um foi complementando a resposta da outra. Foi ótimo. 6. O que quer dizer a expressão o homem é a imagem e a semelhança de Deus? O homem é a imagem e semelhança do Criador. Tudo que Deus possui, também possui o homem. O homem possui as características e todos os atributos de Deus. Muito bom. Eu coloquei isso aí em menos palavras. Que o homem é possuidor de características e atributos espirituais que são correspondentes em Deus. Muito bom. Uma imagem é um reflexo, uma reprodução reveladora de como é original. Isto quer dizer que ele é possuidor de características ou atributos que são correspondentes em Deus. Muito bom. Adorei a resposta de vocês. Só para dar uma explicada, é isso, né? E o pecado fez o quê? Pegou essa imagem e deu uma borrada nela, deu uma manchada, né? Nós ainda somos a imagem e semelhança de Deus, só que manchada. O pecado nos manchou. Por isso Cristo vem e nos purifica com seu sangue. Mas é importante dizer que a gente usa duas palavras, eu gosto de usá-las, né? Pode ter gente que use outras. Para diferenciar virtudes e atributos. Eu gosto de falar virtudes é o que a gente tem de parecido com Deus e atributos não. Ah, como, Tiago? Virtudes, bondade, amor, mansidão. Por exemplo, o fruto do Espírito, né? Paz, alegria, domínio. Nós temos isso. Criatividade. Nosso Deus é criativo demais.
Primeira frase da Bíblia, primeira coisa que você conhece sobre Deus na Bíblia, sabe o que é? Gênesis 1. Criou Deus os céus e a terra. A primeira coisa que você sabe sobre Deus é que Ele é criativo. Olha que legal. Então, todas essas virtudes nós temos. Agora, os atributos divinos, que eu gosto de diferenciar, aí não, só Ele tem. Como o quê? Quem sabe aí alguma coisa que só Deus tem? Onipotência, onipresença, onisciência, né? A gente não tem isso. Tá? Só para dar esse destaque aí, mas vocês foram ótimos, viu? 7. O que você entende por ser livre? Fazer suas próprias escolhas de acordo com a sua própria vontade. Essa não é difícil, né? Ser livre é ser responsável pelos seus próprios atos, agir por sua própria determinação, ter o poder de decisão. Muito bom. Nessa linha? Então vamos para a pergunta 8. Por que o corpo do homem terá de ser ressuscitado? Essa é boa, hein? Você já tá com o microfone na mão. Essa é boa, hein? Porque a natureza do homem é mortal como Deus. Deus não morre, então o homem também não. Seu corpo perece, mas esse mesmo corpo será ressuscitado. Porque sem o corpo não seria possível a união do espírito com o corpo em um estado imortal e glorificado. Calma aí, desculpa, volta. Por quê? Volta. Porque sem o corpo não seria possível a união do espírito com o corpo em um estado imortal e glorificado. Nossa, adorei, certíssimo, é isso. Só que você usou umas expressões aí bem diferentes, mas é isso. Porque o homem possui uma natureza imortal como Deus. Mais ou menos. Então, quem foi mais assertiva nessa aí foi a Carol. Porque, ó, porque o corpo do homem terá de ser ressuscitado? Porque o homem, como falamos na resposta anterior, ele é composto de corpo, alma e espírito. Se for só alma e espírito, é homem? Não. Se for só espírito, é homem? Não. Se for só o corpo, é homem? Não, é um defunto. Então, a Bíblia nos ensina que nós recebemos a salvação quando nos convertemos, né? E aí, o que se torna uma nova natureza? O nosso espírito. A alma são nossas emoções que estão sendo trabalhadas para corresponder aos apelos desse espírito. Mas o corpo não, o corpo continua corrupto. O nosso corpo continua adoecendo, o nosso corpo continua sofrendo as tentações. Então a Bíblia nos ensina que nós teremos corpos transformados, como o corpo de Cristo após a ressurreição. E aí esse corpo não será corruptível. Então, por isso que precisamos de um novo corpo. Por isso que o corpo do homem precisará ser ressuscitado. Tá entendendo? E aí, para que volte a junção, porque quando a gente morre, a gente deixa de ser homem. O espírito volte a Deus e o pó volte à terra. O Eclesiastes vai dizer. Deixamos de ser homens, mulheres. E aí, na ressurreição da vinda de Cristo, haverá novamente essa junção e nos tornaremos novamente homens e mulheres, entendeu? Então é nessa linha mais que a Carol respondeu ali. Tá bom? Que isso, Carol? Vou puxar de PT, hein? Ficou claro? Na verdade, não foi não, foi... 9. Ai, quem não tem marido? Trabalhe pra isso, é uma boa ideia. Aí você quer respostas. Eu falei, não, eu quero que você me ajude a pensar. Me passa o código desse chat aí, tá? Muito bom. Número 9. Por que no início da humanidade o homem tinha comunhão com Deus? Porque o pecado ainda não estava no mundo. Deus e o homem eram amigos. Excelente, perfeito. Alguém respondeu diferente disso? É a mesma linha? Eu botei porque ele não tinha a opção de escolha. Porque ele não tinha a opção de escolha. Nossa! Errou! Quem não tinha opção de escolha? Ele não era conhecido do bem e do mal. O homem não tinha ideia ainda de maldade. Ele era inocente. Por isso não era por aí? Quem que você respondeu, Lu?
Eu botei como tá na apostila, porque havia um perfeito equilíbrio e havia paz na criação. Deus e o homem eram amigos, conversavam, faziam planos. E o planeta se tornaria o maior centro da glória de Deus. Muito bom. Bia e Lu responderam muito bem. Carol errou. Não, Porque não não tá. tinha o pecado ainda. Então, vamos lá. Porque no início da humanidade o homem não tinha comunhão com Deus. É porque quando eu botei, porque ele não tinha uma opção de escolha, que o que tinha para ele, na minha visão, que eu botei essa resposta. Sim. Porque ele não tinha uma outra opção. Tanto que quando ele teve uma opção de escolha, que foi a desobediência, ele desobedeceu. Então, mas a opção da escolha sempre esteve lá. Desde o início. Desde o início, Deus criou o homem, ele já botou e falou, ó, preciso que vocês me amem através da obediência. Então não comam daquela árvore. Ele tinha a opção, sim. Entendeu? E por isso que ele pecou, porque tinha a opção. Vamos lá. Número 10. Qual o propósito de Deus em nos criar? Eu botei para sermos o louvor da sua glória. Muito bom. Por que você tá botando pra mim, meu? Você, Lu, você, Bia. Eu não tenho aí, cara. Eu botei a mesma coisa, porque foi a vontade de Deus nos criar, porque isso condizia com seus mais altos e sublimes propósitos. Muito bom. Tá assim na apostila, né? Tá bom. Arrasaram. Vocês estão ótimos. Foram bem. 11. Diga o que você entende com a expressão para sermos o louvor de sua glória. Que Deus nos criou para refletir a sua grandeza através de nossas vidas. Muito bom, Carol. Muito bom. Foi na nossa última aula que a gente bateu bastante nisso, hein, meninas? Quero ver, hein? Carol pegou a visão. E aí, Lu? A cara da Ludinha. Vamos lá, Lu. O propósito de termos sido criados foi para revelar a sua grandeza, sua glória, poder e majestade. Devemos revelar a grandeza de Deus que nos criou para a sua glória. Muito bom, Lu. Você foi bem também, ela deu uma travada. E aí, Bia? Passa. 12. No seu entendimento, por que Deus não deixou de nos criar, já que Ele mesmo sabia que iríamos pecar e que seríamos condenados a viver eternamente no inferno? Essa foi complicada. Essa daí deu o que falar. Muito bom. Porque Então fale. Então fale. Eu botei, porque foi a vontade de Deus nos criar. Era a propósito do Senhor criar o homem para louvor de sua glória. Isso condizia com seus propósitos. Foi bem. Mas não era bem isso. Eu coloquei, Foi porque bem. ele quis manifestar sua grandeza e glória e não iria se limitar pelo fato de saber que nós iríamos pecar. Nossa, gostei também. Muito Eu bom. coloquei que porque fomos criados para sermos o louvor da sua glória. É isso, sim. Mas é meio que a mesma resposta da outra, né? Mas então, sim. Acredito que as três pegaram a visão. Mas é interessante isso de se pensar. Já que ele sabia, já que ele é onisciente, sabe que vai dar tudo errado, né? Sabe que o homem vai desobedecê-lo. Sabe que o homem vai virar as costas para ele. Por que ele, desistiu? Por que ele não fez uma outra raça, né? Se a gente pudesse estender essa pergunta, quando o homem pecou, por que ele não passou uma borracha e criou de novo? Quer saber? Deu errado isso aqui. Que nem a gente fazendo uma carta aí, calma aí, apaga e faz outra. Porque ele conhece o seu propósito. Ele sabe, e desde o início ele sabia que em criando um homem ser livre, ele sempre vai ter a opção de desobedecê-lo. Só que não é só saber. O mais bonito de tudo é que ele também sabe que o que ele ofereceria para o homem o resgataria, que é o seu filho, claro, na expressão do seu amor. Então, por que não tirou o mal do mundo? Porque ele sabe que o bem é mais poderoso que o mal. Tá entendendo? Por que Deus permitiu o ódio? Por que Deus permitiu o pecado? Porque ele conhece o que é o amor e ele sabe o poder do amor. Ele sabe que o amor lança fora todo medo, que o amor pode vencer tudo. Tá entendendo? Então ele confia no que ele oferece. O amor, a bondade, o perdão. Preste bem atenção, porque isso é meio que até
dá uma volta assim, meio que explica tudo, né? Porque qualquer um de nós não permaneceríamos num erro se tivéssemos a opção de voltar atrás, né? Qualquer coisa que nós venhamos a criar, se a gente tem a opção de refazer e criar de novo, nós iríamos para essa opção. E Deus não foi para essa opção. Por quê? Porque Ele não errou. Ele não errou ao fazer. Só que Ele fez um ser livre. E esse ser livre errou. E Ele já fez sabendo disso. Tá entendendo? Deus não tira do seu plano o fator risco. O fator risco é que faz a gente preparar algo com excelência. O fator risco é o que faz a gente se envolver de coração, com toda a força, com toda a atenção, com toda a diligência. Se a gente não tivesse o fator risco, a gente ia fazer as coisas de qualquer jeito. O risco é um princípio. Nunca tire o risco dos seus projetos. Porque é o risco que vai te tornar atento e extrair de você o melhor da sua criatividade e da sua força e do seu interesse. É o risco. Às vezes a gente vive lutando para tirar o risco dos nossos projetos, né? A gente cria os nossos filhos querendo protegê-los de todo o risco do mundo. Só que o risco tem que fazer parte do processo. É ele que vai fazer com que tudo seja mais forte, intenso, de todo o coração. É o fator risco. E Deus, por isso que Ele colocou a árvore lá, era o fator risco. Tá entendendo? Era o fator risco. Ele lida com o fator risco muito bem, não tem problema. Eu confio no que eu entrego. É muito, muito, muito maior do que o risco. Tá entendendo? Peguem essa visão aí que é bem profundo. Isso é algo que quando eu aprendi, assim, impactou muito o meu coração. Consegui